Professora Nanine Passos, do Instituto Federal de Educação no Espírito Santo e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, fala do racismo em nosso país e da desigualdade social. Veja a entrevista. Professora Nanine, tomando por base a situação que nós observamos, que nós vivemos no Brasil atual, com tanta desigualdade social, principalmente com relação à raça, aos negros, você faria alguma relação dessa situação, desse cenário de desigualdade com a chamada libertação dos escravos que ocorreu há 132 anos, 133 anos? A relação que eu vejo, primeiro, eu gostaria de agradecer ao Junquilho, esse convite de poder falar aqui no Agenda Maior, que é um programa que eu acredito que cada vez mais vai ganhar uma projeção. Obrigado. Eu acredito que sim. A gente teve, no passado, muito recente, a chamada libertação do período que a gente considera um período de escravidão enorme que durou no Brasil, e que foi o último, se eu não me engano, país a aderir àquilo que já estava acontecendo na Europa e em outros países, como os Estados Unidos também. Foi o último. O último país. E o que acontece? Hoje a gente ainda colhe os terríveis frutos desse período, porque foi um processo que se deu abruptamente, enfim, a elite orquestrando isso, como sempre, a elite orquestrando esse processo, com a assinatura da Lei Áurea, então esse processo culmina nessa chamada libertação, que a gente sabe que não foi de fato, porque quando a população negra se encontra fora, assim, os que saíram da zona rural, os que já estavam na cidade, quando eles se encontram fora desse contexto, esse contexto escravagista, eles não tinham o que fazer, não sabiam o que fazer, a não ser aquilo que eles já faziam, E hoje nós temos um contingente populacional negro no país que ocupa uma porção enorme da nossa população, a maior porção da nossa população, e que, infelizmente, não foi devidamente observado e olhado e acompanhado ao longo desse processo, muito pelo contrário. Houve um processo cada vez mais crescente de marginalização da população negra brasileira, que até hoje a gente vê aí que é muito real e muito presente. A gente sabe que, por exemplo, a mulher negra nesse país, ela é a maior vítima da violência doméstica. O Espírito Santo, nosso estado, é o estado que está em segundo lugar, se eu não me engano, sempre assim, varia, segundo, primeiro lugar, índice de violência doméstica contra a mulher negra, E o feminicídio ocupa, infelizmente, nesse cenário, ocupa sempre as primeiras posições, e fora outros problemas sociais, em termos de desigualdade, o Brasil, de forma geral, está no segundo lugar de concentração de renda na mão de pouquíssimas pessoas, acho que é 28,3%, só perdendo para o Catar. Quer dizer, se essa população que foi, entre aspas, libertada, se essa população fosse assistida, se houvesse políticas públicas implementadas para atender esse contingente lá naquele momento e até hoje, se a gente tivesse essa base, esse respaldo que não foi dado, talvez a nossa história seria muito diferente. Então, com certeza, eu considero que, historicamente, porque é um processo histórico, se a gente pegar, se a gente analisar 130 e poucos anos atrás, e até hoje o que nós temos, nós podemos perceber que é um agravamento dessa situação, E eu acho que muito já foi feito também no sentido da gente tentar diminuir essas questões que são questões de desigualdade, sobretudo em governos que precederam esse que está aí, mas hoje o que a gente tem ainda? Um quadro lamentável dentro da nossa sociedade, irreal. Você, como professora, Nanine, você faz parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do IFES, como Sim. tem nas universidades também. Sim. E nos institutos de educação. Esse tipo de trabalho vem conseguindo quebrar alguns paradigmas negativos que fazem com que a população negra seja... nós vemos hoje os motoboys, pessoas entregando
encomendas de bicicleta, Uber, no né? subemprego, a A Uber, uberização, né? né? Isso tem quebrado esses estudos, esse movimento, inclusive o movimento negro. Você acredita que tem quebrado alguns paradigmas? Esses paradigmas têm sido quebrados, sim. Né? Hoje eu sou um dos membros do NEABI, né? O NEAB, né? Como alguns chamam, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e esses núcleos estão espalhados, né, nas universidades federais, nos institutos federais. Hoje eu sou professora da Educação Básica, Técnica, né, e Tecnológica do Instituto Federal do Espírito Santo, lá em Venda Nova do Imigrante, né, no campus lá, e a gente tem um trabalho, sim, que tem ajudado a quebrar esses paradigmas, e ainda muito, eu vou falar, e ainda é muito forte, a gente vê que é muito forte dentro da sociedade o racismo, né? O racismo existe, sim. Você está no centro do racismo lá, né? Porque é uma comunidade de uma imigração, né? De uma comunidade, de uma população específica, né? E, claro, se o país inteiro é racista, né? Quanto mais em pequenas comunidades a gente vê sempre um determinado tipo de ocupação, né? Que ficou mais em evidência em detrimento de outros. Então, nesse espaço, a gente procura, sim, né, levar para os nossos alunos essa conscientização e essa ruptura, né, para com esse passado que trouxe tantas marcas, né, uma tentativa de romper com isso, no sentido de a gente poder levar para a escola, levar para dentro da sala de aula, levar para as nossas discussões e trazer pessoas também que possam, né, contribuir com a gente dentro desses espaços que são os espaços, né, de políticas, onde as políticas afirmativas também estão cada vez mais evidentes, né, como a questão da lei das cotas, que trouxe muitos benefícios para a população negra brasileira e população indígena também. Então, assim, a gente vê que realmente esses desafios têm sido trabalhados e a gente busca, assim, quebrar, né, romper com isso, porque é uma luta constante. Você falou, né? em lei das cotas, você faz parte, a gente vive, você principalmente, aí na região montanhosa, que é resultado de um processo de embranquecimento da população brasileira que o governo federal fez, né, no passado, e que hoje resulta nessa desigualdade, nesse racismo todo. Você crê que essa lei das cotas, de certa forma, ela pode alterar isso? Sim, ela não só pode, como tem alterado, né? Hoje a gente já vê dentro das universidades, acho que não é algo ainda para se comemorar e para. Porque muito ainda precisa ser feito, né? E muito precisa ser pesquisado, feito, muito mais políticas que precisam ser feitas em relação a essa questão. Mas, realmente, a gente teve resultados desastrosos dessa mentalidade positivista de embranquecimento, de limpeza de raça, né? Enfim, criada a partir de teorias e ideias, né, sociais que a gente já sabe que há muito foram repudiadas e foram, na verdade, criticadas, né, por vários pensadores, mas a gente vê que isso ainda é muito presente na população, né, é muito presente no nosso ideário, né, na construção do ideário do povo brasileiro, né, como nação. E isso, é claro, assim, a gente vê que dentro, né, dos institutos federais, dentro das escolas, desde que a lei federal, né, 10.639, né, que cria, né, esse ensino obrigatório da história de África, da cultura africana, né, trouxe para nós assim grandes benefícios, no sentido de que pelo menos hoje a gente discute isso, tem a liberdade de levar isso dentro das escolas. Claro que, como eu disse, né, há muito a ser feito ainda, há um caminho longo a percorrer, porque a nossa história, né, de escravidão é muito recente, né, a população que foi escravizada aqui no país, no Brasil, ainda sofre os efeitos disso. Né, mas eu acho que em todos os campos, né, das artes, nós temos agora uma grande escritora aí, né, que depois de tantas outras, né, que foram as suas predecessoras, ela desponta aí como uma grande escritora, que é a Conceição Evaristo, né, uma mulher negra, né, vinda de uma família, né, lá, uma família mineira, né, em que ela quebrou um ciclo, né, onde mães, tia, avó e tudo eram empregadas domésticas, ela quebra esse ciclo, estudando e crescendo, e hoje é doutora em literatura e uma grande escritora, né? Então acho que a gente caminha para que isso aconteça, né? E tem acontecido, né? De várias formas, né? Com pessoas diversas. E o que a gente quer é que isso aconteça sempre mais. Nós né? temos mais um minuto. Sim. Então,
esse movimento todo que veio aflorar, como você acabou de dizer, ele quebrou a hipocrisia, uma onda de hipocrisia que existia e trouxe a questão do racismo a discussão, e o negro começou a aparecer e começar uma luta para tomar o seu lugar. É verdade isso? É verdade isso. A gente sabe que com o Casa Grande Senzala, né, o mito da igualdade racial, que a gente sabe que é mito mesmo, porque no Brasil a gente enfrenta até hoje. Se você abriu o jornal a semana passada, né, você vê na semana passada uma mulher, acho que foi semana passada, uma mulher se referindo, né, a um taxista negro com muito racismo lá em BH. A gente vê que vários episódios de racismo têm acontecido no esporte, né, sobretudo futebol. O extermínio dos né? jovens negros. Extermínio dos jovens negros. A gente teve a semana passada, né, aquela lamentável forma, né, de abordagem, entre aspas, né, da polícia militar, né, lá em Paraisópolis, né, uma das maiores favelas da América do Sul. Né? Então a gente vê que ainda existe, sim. E é mentira se disser que, porque não existe racismo no Brasil. Existe sim, é uma realidade. E nós precisamos partir cada vez mais para o enfrentamento disso. Porque só com o enfrentamento é que a gente vai conseguir realmente conscientizar essa população de que não há mais espaço para racismo no mundo. Nanine, eu quero te agradecer a sua participação. Eu que agradeço muito. Você que está nos assistindo, até a próxima, agora em 2020. Até lá.